A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje trazendo o que vocês pediram, que são relatos de pessoas que saíram do Brasil. Hoje eu trago uma pessoa que fez aventuras na Europa e tem muito para contar e muito para nos ensinar. Hoje quem vem aí é o nosso amigo Rodolfo. Fala, Rodolfo. E aí, tudo bom, Hernani? Tudo bem, meu irmão. Que satisfação falar com você. Obrigado, eu também. Dá dica aí pro povo, né? Muito bem. Meu irmão, conta, por favor, antes da gente começar nessa história, como que foi a sua infância e adolescência no Brasil? Foi boa? Foi conturbada? Como foi? Como é que você define a sua infância? Foi uma infância boa? Foi. Sem nenhuma dificuldade, digamos. E a adolescência foi bacana? Como é que era? Também. Mas eu nasci aqui em São Paulo, né? Aí quando eu tava na segunda série, assim, eu fui morar em São Carlos. Aí eu fiquei em São Carlos até a época de prestar vestibular. Aí eu prestei vestibular. Não, aí eu voltei para São Paulo, fiz cursinho aqui em São Paulo. E depois eu passei na faculdade. Basicamente isso. Cresci em São Carlos. Essa mudança sua para São Carlos foi traumática? Foi tranquila? Acho que não, acho que foi tranquila. Tem vantagens e desvantagens de morar no interior, né? Mas acho Tipo que vale o quê? a pena. Morar no interior você vai ter uma educação pior, né? Do que aqui em São Paulo, eu acho. É mesmo, cara? Eu acredito. Acho que não vale para Mas todo até mundo em escola isso, né? particular? É, tem escola particular. Mas isso não vale para todo mundo, né? Mas eu acho que foi o meu caso. E na escola, como é que você era? Você era CDF ou você era bagunceiro? Era CDF. Mas eu acho É. que ninguém dá valor, viu, para isso aqui. Por Você tem um quê? bom desempenho. Acho que o povo não dá valor. Se Mas você não tiver dá um bom valor aqui no desempenho na Brasil ou no mundo escola, todo? Aqui no Brasil. Você tem um bom desempenho Mas na apesar que lá no escola. Japão diz que o CDF também toma cuecão, apanha, sofre bullying. Tem esse fator também. Sério? No Japão até? Caraca. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, também. Eles dão uns cuecão, Mas botam. aonde Ah. onde eu estudava, todo mundo praticava bullying, todo mundo levava bullying, entendeu? Ah, não tinha um que era alvo de Não, sacanagem, cada não, era hora, todo mundo. cada vez tinha um que era o zoado da vez, entendeu? Que todo mundo perturbava. Entendeu? E você dava suas zoadas também. É. Eu não exagerava, que nem tinha gente que exagerava, sabe? Errava na mão, entendeu? Mas eu não fazia isso, não. Mas sempre tinha alguém que era o zoado da vez. Humilhado você nunca foi. Acho que durante o serviço lá em Londres, a gente é humilhado, viu? Imigrante é humilhado. Dá um jeito lá de pegar no nosso pé. Entendi. Ainda sobre a sua adolescência, você era um cara recluso, quieto, você não gostava de conversar com as pessoas ou você já era desenrolado? Não, eu conversava com as pessoas. Nunca Você era tive timidez, comunicativo? eu acho que sim. Você era comedor? Que comedor. Adolescência, Não é? velho, é de menor. É de menor. Nada, eu sou comportado. Não precisa. Desculpa então, vamos mudar o termo. Você era Sou comportado. paquerador? Não, era de boa. Comportado. É.
Entendi. Bom, aí, beleza. Aí você entrou na faculdade. No vestibular foi difícil? Então, estudar no cursinho foi difícil, porque era muita coisa para estudar. Só que eu passei, né? Então não posso falar que foi difícil. Como que eu vou falar Você que foi fez difícil se eu cursinho no, passei? no Não tem terceiro muita ano ou lógica. depois que você formou? Depois que eu formei. Ah, então você tomou pau no primeiro vestibular que você fez. Não, eu não prestei na primeira vez, porque eu já queria morar no exterior, entendeu? Aí que eu fui Entendi. fazer eu fui fazer um programa de jovens, né? Que pra você, com uma organização, eu fui para Alemanha. Eu passei acho que uns 2 meses lá e eu tive apendicite, né? Aí eu operei lá. Eu fiz a cirurgia lá e aí o seguro pagou para minha mãe ir lá no hospital. Você acredita que existe isso? Não? Caraca. Enfim. Aí eu falei, eu não quero morar fora mais, porque, tipo, se você tiver um problema de saúde lá, você tá ferrado, viu? Morando no exterior. É Uhum, muito complicado. Dependendo do entendi. problema de saúde que você tiver, né? E aí eu falei também, tipo, naquela época, como eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro para falar, para pegar e ir, entendeu? Quando eu tinha 18 anos. Aí fui fazer vestibular. Aí eu falei, vou Bacana. fazer direito, porque eu não gosto de matemática, eu fui fazer direito. Aí você fez um ano de cursinho. Sim. E aí, cara, como é que foi esse cursinho? Foi legal, fiz amizade. Só que E era aí você muita coisa para passou. estudar, meu Deus. Passei. Aí foi festa, né? Foi uma alegria muito grande quando eu vi meu nome na lista de Você participou aprovado. do trote? Participei, mas era muito. Foi bem leve, sabe? Não teve nada demais. A gente Fizeram foi o que com beber, você? nada. A gente Não só pintaram bebeu, você? foi com a galera. Deixa eu ver se pintaram. Cara, eu não lembro, você acredita? Mas eu lembro que eu tinha raspado a cabeça, porque falavam que o povo raspava a cabeça de quem passou. Eu já fui raspado. Só que eu acho que nem estavam fazendo isso na real. Só que todo mundo tava raspado também, então. Todos os moleques rasparam a cabeça, então. Pro povo não pintar seu cabelo, você raspou. Não, porque é pro povo não raspar. Porque eu achava que raspava. Porque, ó, eu cresci em São Carlos, tem 2 universidades lá, então eu sempre vi esse negócio de trote, entendeu? E tem uma festa lá que chama Tusca, você vê os universitários de chinelo andando pela cidade, entendeu? Com aquelas camisetas amarelas de. Não sei se quem é de São Carlos sabe como que é isso aí. Então, eu achava que o povo que tinha trote, mas foi super tranquilo. Super tranquilo. Entendi. Bom, aí você passou numa grande faculdade, tinha Sim, tudo fiz pra ser um grande na advogado. USP. Que foi acontecendo? Ah, pera aí, Então, não sei. pera aí. O povo fala que aquela USP ali é a maior hipocrisia, porque era pra ser uma faculdade pros pobres estudar, mas diz que todo mundo diz que lá só tem filho de milionário e que o estacionamento parece uma concessionária, só carro chique. É realmente só a alta burguesia lá? Olha, a cidade universitária deve ter isso, viu? Mas aonde eu estudava, tinha. Não sei te dizer. Ó, olha só, quando eu entrei, acho que foi o primeiro ou segundo ano que eles estavam dando nota para quem é de escola pública, né? Tipo, uma nota, uma pontuação a mais. Então tinha gente também que era de. Que estudou em escola pública. Isso tinha no meu curso. Vou te falar, uns 10% eram pessoas que já tinham feito outra faculdade. Então eram pessoas mais velhas. E eu vou falar uma coisa pra você, não tinha ninguém pobre, viu? Pobre de verdade, sabe? Não tinha. E que mais? Tinha muita Entendi. gente que era do interior de São Paulo. E aí essas pessoas, os pais tinham dinheiro sim, porque, né, para um filho estudar em outra cidade, precisa de Tem que dinheiro. ter dinheiro, né? Tem. E às vezes tinha algumas pessoas de outros estados, mas eram poucas.
Cara, o ambiente lá era legal, as pessoas eram ok? Ou era tudo Não, metido, muito tudo esnobe? esquerdista, muito esquerdista. Ah, tinha muita ideologia, então. Tinha demais. E tinha, aí você ia na aula, o povo não tinha lido o texto da aula, então, tipo, sei lá, as pessoas não tinham muito o que falar. Aí o professor queria que as pessoas discutissem, que os alunos discutissem, e, tipo, era meio inútil, sabe? Porque o povo não lia. E aí, muitas vezes falavam abobrinha. Entendeu? E você ia rebater ou você ficava na sua? Já rebati, mas às vezes ficava na minha. Uma vez eu falei que o Lula era analfabeto e ficaram bravos comigo. Falaram o que pra você? Ah, eu não lembro. Sabe, ficou um climão assim, o povo com cara feia? É porque Essa é tem uma boa. polêmica, essa pessoa que não sabe escrever pode se candidatar, né? É, foi Porque a assim lei com o fala que Tiririca. não pode. A lei fala que não pode, mas o teste que eles usam é a pessoa escrever o próprio nome. O Ah, teste que o é? Não sabia TSE disso, não. usa, O teste que o TSE usa é a pessoa escrever o próprio nome. Então, qualquer pessoa passa. Não sabia disso, não. Bom, e aí, cara, o que foi acontecendo pra você mudar a sua ideia? Então, durante o meu curso, eu tive a oportunidade de estudar no exterior, né? Com convênio da minha faculdade. Eu estudei um semestre na Espanha e um na Itália. E eu passei o curso com problema de saúde também, né? Por quê? Ah, eu tive problema de saúde no curso. Você pode E contar? aí isso atrapalhou eu entrar no mercado de trabalho, né? Atrapalhou muito eu entrar no mercado de trabalho, eu acabei fazendo estágio em órgão público, que não é indicado para quem. Não é indicado você fazer estágio em órgão público se depois de você quiser arrumar um emprego, né? Na sua área de formação. Mas o que foi o problema de saúde? Você pode contar? Eu tive um tumor no pulmão, né? Aí vinha e voltava e eu fiz 2 cirurgias. 2 cirurgias e um outro tratamento. Não Caramba, convencional. Rodolfo. É. Enfim, aí isso Essa atrapalhou fase foi bastante a minha idosa? formação. Hã? Essa Porque fase foi muito difícil. foi na época que eu tinha que entrar no mercado de trabalho. E aqui no Brasil, como eu posso te explicar? As pessoas não aceitam se você tiver alguma coisa diferente, entendeu? Tipo, você tem que entrar no mercado de trabalho o mais cedo possível, e se você não puder, tipo, você tá com um problemão, entendeu? Entendi. Aí, enfim, eu me formei, o Brasil tava aquela crise, né? Que Eu ano? fiz a faculdade em 6 anos, aliás, Uhum. né? E Que ano que você se eu formou? me for- foi em 2017. Tá. 2017. No fim de 2017. Aí, aí eu me formei, o Brasil tava aquela crise desgraçada. Eu fiquei um ano aqui, eu fiz alguns processos, eu estudei para concurso. Eu lembro que em 2018 teve a greve dos caminhoneiros. Eu falei, gente, esse país nunca vai para frente, né? Eu fiquei pensando. Porque, tipo, queriam praticamente criminalizar os caminhoneiros, entendeu? Uhum. Queriam jogar a culpa de tudo pros caminhoneiros. Eu achei uma puta de uma sacanagem. E naquela época, como o Brasil estava 2 anos de crise, você dava para olhar e falar que as coisas não iam melhorar. Porque não tinha nenhum indicador que as coisas iam para frente aqui, entendeu? Certo. E aí, bom, aí nesse ano meu câncer tinha voltado de novo, eu fiz um tratamento e eu, eu tinha um amigo que tinha ido pro Reino Unido, né, para Londres. E aí era uma época que estavam falando que o Reino Unido ia sair da União Europeia sem um acordo com a União Europeia e não ia ser mais possível os europeus morarem lá. Aí eu tive a ideia de ir, né, para não perder o meu direito. Aí eu fui e acabei ficando. Você tem cidadania? Eu tenho cidadania italiana.
Você conseguiu como? É família? É, era um avô da minha mãe. É, um avô da minha mãe por conta dele. Aí minha mãe tirou quando eu era menor de idade, né? Aí eu já peguei automático. Porque quando você pede a cidadania italiana, e se você tiver filho menor, o processo já vai junto, entendeu? Muito bem. Bom, aí você foi pra Inglaterra, cara. Como foi lá? Olha, eu fui sem planejamento, assim. Tinha muita coisa que eu não sabia, entendeu? Por exemplo, eu fui lá e aí eu consegui ficar. Eu fiquei num albergue que eu consegui. Eu não paguei, porque foi com ponto de cartão de crédito que eu consegui. Naquela época era mais. Você conseguia. Com ponto de cartão você conseguia fazer mais coisa, né? Eu fiquei nesse A albergue. famosa milha. Com a famosa milha. Não paguei minha primeira estadia. E eu fiquei num bairro muito caro lá em Londres, que é em Holland Park. É perto de Kensington, né? É uma zona muito cara. E eu tinha um amigo. E aí eu precisava. Quando você chega, você tem algumas burocracias para você fazer, que é bem complicado. Você precisa de um endereço, que você vai pedir o seu número, que é equivalente ao CPF, entendeu? E demora para você pegar esse número. Que demorava umas 8 semanas, aí eu tive que trocar de lugar para pedir esse número e demorou umas 6, alguma coisa assim. Aí você vai fazer uma entrevista com isso na época, né? Porque eu não sei como tá hoje, depois da pandemia. Você ia fazer uma entrevista e a pessoa perguntava por que você estava no Reino Unido, você tinha que falar que você estava lá para trabalhar e você queria esse número. Em Portugal chama número de seguridade social, né? É equivalente ao CPF do Brasil. Uhum. E aí eles perguntam todos os seus endereços que você já morou na Europa. E você tem que passar os endereços. Você tem que falar o lugar que você está morando. Você precisa mostrar tipo um comprovante de endereço, né? Que na época eu mostrei, tinha um cartão que era do GIF-GAF, que você pedia por correio, que ele te dava o GIF-GAF é tipo uma operadora de celular, né? De telefone. Você recebia e usava aquilo como comprovante de endereço. Tinha gente que também pagava taxa de televisão, porque lá você paga uma taxa de televisão para você. A televisão não é gratuita para você ter os canais de rede aberta, né? Você tem que pagar essa taxa anual. É uma forma também de comprovar endereço. Então é isso, mas se você trabalhasse sem esse número de seguridade social, você pagava um imposto que ficava perto de 50% do que você ganhava. Eles chamavam de, acho que Nossa, muita tipo coisa. imposto emergencial. Aí eu trabalhei eu trabalhei num restaurante lavando prato, que foi horrível. Esse trabalho foi muito ruim. E aí quando eu fui receber, eu tomei esse golpe aí do governo que pegou o imposto muito alto. E o meu patrão, que era brasileiro, apesar que a empresa não era brasileira, ele adulterava ponto, né, de funcionário. E aí depois eu falei, vou procurar outra coisa, cheio de serviço. Mas por que E lá aí, foi ruim? foi ruim porque o cara adulterou ponto. Ó, o cara adulterou ponto, eu paguei muito imposto, o lugar era longe da minha casa e tem um outro problema. Bom, era um pub, né? Mas era um pub que tinha a parte de restaurante, era muito forte. E eles não davam comida para funcionário. Entendeu? Pô, Então, assim, vacilo, hein? você não tem vantagem de trabalhar lá. Você entendeu? Num tipo de lugar desse, você não tem vantagem de trabalhar, vantagem financeira, se você não ganha comida. Tipo, não. Quer dizer que o dinheiro não parava na sua mão. Não. Esse começo foi difícil. Mas tava cedo também, tinha acabado de chegar. Eu acho que eu não pensei em desistir, não. Você citou que teve uma parte que você se sentiu humilhado. Foi nesse trampo? Uma vez, já, nesse trampo, sim. Você pode contar alguma situação chata que você passou de humilhação? Eu tava fazendo alguma limpeza e alguém pegou um negócio de limpeza, arrancou o negócio de limpeza da minha mão, assim. E era mulher, então você não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. Entendi. Que mais? Acho que isso, mas não lembro nada de
Nesse serviço, nada. Enfim, aí depois eu arrumei um outro trabalho, mas era assim, isso é importante saber, era um contrato 0 hora no outro trabalho. E o contrato 0 hora, o cara não tem. Porque assim, você recebe por hora lá, né? E eles não têm obrigação de te dar um número de horas. Então, tinha semana que eu trabalhava, tinha semana que eu não trabalhava. E aí eu fiquei com esse trabalho. Aí nessa época eu troquei de casa. Eu morava em Tooting, que é em Londres, que é um bairro. E aí depois eu fui morar em Fulham, que é um bairro bem melhor. E eu arrumei um trabalho lá perto de onde eu estava morando. Só que era 0 hora. E uma época eles pararam de chamar. E eu fui trabalhar com jardinagem, com inglês. Aí eu tive rolo no serviço. Isso que eu tô contando foi em 2019, hein? Com italiano, porque italiano é desgraça, você trabalhar com italiano, é complicado. Você falou que com esse de jardinagem, como é que foi? Não foi muito bom, porque tipo, eu nunca tinha trabalhado com isso, entendeu? E eu não sabia fazer as coisas. É muito importante, se você quiser ir para outro país, você já saber fazer alguma coisa, entendeu? A mão na Entendi. roda. Porque lá ninguém quer fazer esse serviço, entendeu? De jardinagem Dá dinheiro. no Reino Unido. Porque eles não trabalham o ano inteiro. Se você trabalhar com jardinagem, você não vai conseguir trabalhar o ano inteiro. No inverno eles vão Entendi. cortar você, entendeu? Esse trampo dá dinheiro? Dá. Se você é autônomo, assim, você já tem um contato direto com seus clientes e vai te dar muito dinheiro. E você vai receber em dinheiro vivo também. Você pode receber em dinheiro vivo. O que vale muito a pena lá. E é incomum você conseguir um trabalho que te pague em dinheiro hoje em dia. Porque você não paga imposto, né? Imposto lá é a partir de 20%. É muito alto. Para quem está começando, entendeu? Porque você começa a pagar, né, os seus impostos, né? Eles começam a descontar da sua folha e você recebe no outro ano. Se você pagou a mais do que devia. Normalmente eles cobram a mais. Então o primeiro ano é muito difícil por conta disso. Fica uma parte grande do teu salário fica pro governo. Aí depois eu Pra fui trabalhar você que veio do meio acadêmico, ter que mexer com trabalhos braçais, foi muito complicado? Não, eu não acho que. Eu não, olha, para mim trabalho é trabalho, entendeu? Não tem. Eu não penso assim, entendeu? Uhum. Como que eu posso explicar? É ruim você ser colocado para fazer uma coisa que você não sabe, entendeu? Porque Tá, entendi. isso é ruim. Mas para mim, trabalho é trabalho, entendeu? Eu nunca tive preconceito nesse sentido, entendeu? E lá eles exigem muito de imigrante, entendeu? Então você vai ter que performar muito mais do que os outros. Em todo serviço que você for. Você não pode simplesmente falar, não, eu não vou fazer isso. Entendeu? Não existe isso. Eles vão esperar que você fale sim. Sempre. Entendeu? E você vai ter que ser muito melhor que os outros. Inglês é bem preguiçoso, viu? Para trabalho. E eles meio que... Eles aceitam isso dos ingleses e não aceitam do estrangeiro, entendeu? Eles querem que você tenha uma performance muito, muito alta. Aí depois eu fui trabalhar num bar. Aí eu vi que eu não estava tendo muito sorte com trabalho. E eu decidi que eu ia estudar. E aí eu consegui um curso que era gratuito de pintor, sabe? De pintura. Aí eu comecei um curso, acho que 1 ou 2 semanas. E eu não consegui um trabalho de fim de semana. Porque eu precisaria de um trabalho de fim de semana e para eu poder ir na aula, né, nos dias da semana. Naquela época dava para você se manter com um trabalho de 30, 35 horas por semana, você conseguia ter uma vida assim bem simples, né? Dava para você se manter, né? Aí eu vi que não deu sorte, que não tava dando muito certo, aí eu falei, eu vou voltar para o Brasil. Eu já tinha conseguido juntar um dinheiro, né? Eu falei, vou voltar, porque uma coisa que é muito importante para quem quer ir. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no fim de janeiro, né, que é no inverno. E no inverno tem menos emprego. Então você tem que ir. Se você quiser ir, você vai na primavera, vai no começo da primavera.
assim, março, abril, porque em março e abril eles estão contratando todo mundo. Porque aí começa o verão, e aí os turistas vêm pro verão, é tudo mais movimentado, entendeu? E as pessoas gastam muito lá no Reino Unido, do Halloween até o Natal, eles gastam muito dinheiro. Então, janeiro e fevereiro a galera tá assim, tá lisa, tá sem nada. Então cai movimento de tudo, entendeu? E como eles contratam por hora, eles podem cortar a sua hora. E você fica sem receber, entendeu? Então isso é uma Mas é dica. assim, cara? Sim, é assim. E para você ter uma vida minimamente digna, você juntar o dinheiro, você precisa de 2 trabalhos. Nossa, cara. Você precisa Então é de viver 2. pra trabalhar. Lá é viver para trabalhar. E aí E quantas folgas por semana? eles dão 2, né, no geral. 2 folgas por semana. Mas nem sempre vale a pena você ter 2 folgas na semana, entendeu? O dinheiro vale mais, vamos colocar assim. Para algumas coisas vale. Por exemplo, tem coisa lá que é muito barata, entendeu? Você comprar um celular, comida era muito barata, agora não tá mais. Porque agora subiu tudo de preço esse ano, né? E tem coisa lá que é muito cara, moradia é muito caro, aluguel é muito caro. E a qualidade dos imóveis não é boa, não. Inclusive em comparação com o resto da Europa. Inclusive, o Rodolfo, recentemente um amigo meu que tá morando em Portugal falou que ele tá pelejando pra tentar achar uma casa de 100 mil euros, ele não conseguiu, cara. Então, às vezes Pelejou, correu atrás. Ele falou que casa de 100 mil euros eles queriam só vender lixo pra ele. E pra achar uma casa que presta por 100 mil euros, ele não conseguiu achar. E ele falou pra mim que isso é um absurdo, porque convertendo aí, eu sei que a gente não pode fazer essa, mas é só pra você tirar uma média. Isso aí dá mais ou menos 600 mil reais. Você tá afirmando que em Portugal você não consegue morar em uma casa com esse valor, cara? Pô, isso é surreal, cara. Uma casa que presta, uma casa decente. Sem ser casa detonada, sabe? Uma casa decente você não consegue achar por esse valor, pô, é surreal isso. um grande problema de quem vai morar no Reino Unido é que, principalmente os brasileiros, né, que vão morar lá, eles moram em casas compartilhadas, entendeu? Você mora num quarto, Isso. você divide a cozinha, divide as coisas. E a maioria não tem sala, entendeu? E você também foi pra morar em República? Tipo isso. E, por exemplo, tem inglês, né, que é estudado, que tem um emprego melhor e eles também moram em casa compartilhada. Mas se eles tivessem o mesmo cargo que eles têm em Londres, em outro lugar da Europa, eles estariam morando sozinhos. De tão caro que é o aluguel, entendeu? É astronômico. Enfim, aí, continuando. Aí eu voltei, né, pro Brasil. Isso foi em 2019, eu voltei acho que em outubro ou novembro, por aí. Aí eu fiquei um tempo aqui porque eu queria voltar para lá em abril de 2020, alguma coisa assim. Aí teve a pandemia, né? E eu só fui voltar em Aí julho. ferrou. Eu só fui voltar em julho. Aí quando eu voltei em julho, eu levei algumas coisas para vender, né, daqui do Brasil. Eu vendi e eu fiz um pedido de restituição de imposto de renda que eu tinha pagado a mais. Eu paguei mais de 600 libras a mais. Eu esqueci de falar, eu trabalhei num café também. E no ano anterior, né? E o conselho que eu dou, café não paga muito bem, porque não tem taxa de serviço, não tem gorjeta, mas pelo menos você pode trabalhar de dia, sabe? Aí pode ser que para algumas pessoas vale a pena. Que mais? Aí eu voltei para lá em julho, aí era a época do delivery, né? Porque tava todo mundo ganhando dinheiro fazendo delivery. Aí eu fiz delivery, eu trabalhei com delivery uns 6 meses. Quando eu cheguei lá em julho... De moto? Não, de bicicleta. Eu trabalhava de bicicleta. Foi uma época que era boa, porque tava tudo barato, entendeu? Nesse ano, acho que foi em 2020. Tava tudo barato. Tava muito bom. Trabalhando com delivery tava tranquilo, sem colega de trabalho, sem chefe, melhor coisa.
Aí, é, aí, eu- aí começou, depois do inverno, eu comecei a falar, eu quero pagar menos de aluguel, não sei o quê, quero morar em outro lugar no Reino Unido. Aí eu fui para 2 lugares, né? Eu fui para Milton Keynes para conhecer e para Manchester. E os 2 lugares eu não tive muita vontade, né? Aí um amigo meu estava morando em Edimburgo e eu tentei me mudar para lá. Só que eu não conseguia alugar nada, sabe? A gente tentava alugar apartamento, alguma coisa, e lá é muito mais barato em Edimburgo do que em Londres. Eu acabei não alugando nada. Aí eu voltei para Londres, né? Eu tive que voltar. Eu fui ficar na mesma casa que eu tava e eu consegui um emprego num restaurante mexicano para trabalhar de garçom perto da minha casa. Então eu ia a pé. Então eu não gastava com transporte, porque lá o patrão não paga o teu transporte, né? E eles me davam comida também. Então eu ganhava dinheiro dessas duas formas. Além do salário, o salário pagava mais do que a média, porque a empresa era mais assim, mais comprometida, né, com o trabalhador. E aí eu trabalhei lá por acho que 1 ano e meio, alguma coisa assim. E em todo esse tempo, até. Eu trabalhei 1 ano e meio, acho que com eles, né? Só que antes disso, no meu primeiro ano do Reino Unido, eu consegui ir pra Malta, que é muito legal. E aí em 2020 eu fui pra Grécia também. Eu gostei bastante. Eu recomendo. Quem puder ir. Só uma coisa, quando você veio pro Brasil, o seu choque de realidade foi grande? Ou você estava totalmente habituado? Então, durou pouco, sabe, esse choque de realidade. Porque já teve o lockdown, pandemia, essas coisas, entendeu? Aí, quando eu voltei para lá, que foi em julho de 2020, eu cheguei, tava todo mundo sem máscara, eu ia na rua, tudo aberto, todo mundo para fora de casa. Eu falei, gente, ganhei minha liberdade de volta, né? Aí eu nem pensava em voltar, eu nem pensava em voltar para o Brasil por bastante tempo. Aí depois eu lembro que acho que eu fui para Rhodes na última, não, mentira, nesse ano eu fui para Grécia com um amigo meu. E depois de um mês eu fui para Rhodes de novo, né? Então eu fui 2 vezes para Grécia. É muito barato viajar, muito barato viajar para lá. Inclusive, eu não sei se vai dar para fazer isso daqui para frente, né? Mas quem é jovem quer ir para Londres juntar um dinheiro para depois viajar à Europa, eu acho que vale a pena, porque agora eu não sei como que tá a Libra em relação ao euro, mas girava em torno de 20% a mais, né? Então você ganha 20% a mais pela moeda, e esses países da Europa eles são todos mais baratos que o Reino Unido. Então valia muito, sempre vale a pena você trabalhar lá para você gastar na Espanha, gastar na Grécia, né? Bom, aí na época que eu tentei mudar para Edimburgo, eu voltei, né, para Londres. Aí eu consegui um emprego muito rápido de garçom. Assim, muito rápido mesmo. Foi tipo a primeira entrevista que eu fiz, eu já peguei. Era uma época que todo mundo estava contratando funcionário. Eu não sei se com a minha idade, com a minha experiência, eu ia conseguir um emprego de garçom. Porque quando eu cheguei em Londres, em 2019, não tinha vaga para trabalhar de garçom. Tava tudo ocupado já. E eu consegui assim super rápido. E era uma época que estavam contratando muita gente esse ano. Eu até poderia ter conseguido outros trabalhos, mas você poder ir a pé para o seu trabalho, olha, é muito bom. Ah, com certeza, tem seu valor. E o transporte lá não é barato para você gastar todo dia. Transporte público. Aí eu trabalhei nesse restaurante mexicano 1 ano e meio e às vezes eu fazia delivery, acho que uma 2 vezes por semana. E o delivery que você faz na entrega de comida, você não paga imposto. E se você quiser pagar, você paga como autônomo, que é uma taxa bem menor, entendeu? E é muito conveniente você trabalhar. Inclusive, a maioria dos brasileiros que vão lá, inclusive os ilegais, eles trabalham como delivery, porque é muito bom.
Os homens trabalham como delivery e as mulheres de cleaner, né? Limpeza de casa. Que também paga bem. Ah, e babysitter também, É né? Ou babysitter, não? mas a babysitter tem inglês que pede pra menina falar inglês, entendeu? Ah, E tá. tem homem que trabalha fazendo limpeza também, mas é mais incomum. Entendi. Só que esses dois, assim, disparado é o que a maioria dos brasileiros estão fazendo. Que é delivery e cleaner, que são trabalhos bons. Principalmente porque você pode dar um jeito de ou não pagar imposto ou pagar como autônomo, que aí você paga muito menos. Entendi. A realidade é essa, entendeu? Entendi. E aí eu trabalhei um ano. Aí o que aconteceu? Eu tive um acidente de carro, né? Lá, um carro me atropelou. Putz, como é E que foi? aí eu tava atravessando a rua e um carro ele passou no meu pé direito, né? Aí o cara já era um cara doido, assim, porque tipo a janela dele tava tapada, né? Aí aí eu falei, aí ele falou que ia chamar a polícia, blá blá blá, porque senão era omissão de socorro. E aí ótimo, né? Porque aí o policial fez o BO, depois eu fui pro pronto-socorro, peguei o relatório médico, tive que brigar para pegar o relatório médico Por quê? e porque não queriam dar, né? Falaram que era responsabilidade do meu médico de família, mas isso é mentira, né? É porque assim, isso é muito sério, entendeu? Para quem ir, você vai ter que estar preparado para isso. Sempre que os ingleses puderem, eles vão tentar te dar um serviço pior ou te tratar mal, entendeu? Porque você é estrangeiro. É assim, sabe? É batata. Não tem como você fugir disso. Até em hospital. E quando eu cheguei no Reino Unido, você esperava 2 horas para ir num. Se precisasse de um atendimento, você esperava umas 2 horas, entendeu? Agora as pessoas estão esperando 4. E muitos dos atendimentos médicos são feitos pelo telefone. Então caiu muito o nível, sabe? Porque um dos motivos que eu quis mudar para lá, para o Reino Unido, é porque eles têm um sistema de saúde que é não é igual nos Estados Unidos, que você pode receber uma conta de saúde Isso. e você vai gastar todo o seu dinheiro, entendeu? Lá no Reino Unido não é assim. Mas caiu muito o nível. E, enfim, aí tem umas empresas lá que você contrata que elas processam a seguradora do motorista, né? Caso o motorista te atropele. Aí você recebe um valor. E que mais? Você fez Isso é isso? bom para quem fiz. E aí o valor, aí essa empresa que eu contratei não gostou do valor que eu recebi e levaram para um processo judicial, né? Você pode falar quando você recebeu? Mas, acho que não é legal, não. Mas não é muita coisa, mas também não é pouco dinheiro, entendeu? E no Brasil nunca iria receber um valor desse. Aqui não iam pagar um valor desse. Entendi. Mas isso é bom saber, porque quando a gente vai para fora, a gente não sabe um monte de coisa do país que a gente nem se dá conta que a gente não sabe, entendeu? Tem coisa e outra. Por exemplo, aqui eu posso perguntar para um parente, eu posso perguntar para um amigo, para amigo de amigo, para a pessoa me dar uma resposta, entendeu? Ou eu posso até jogar no Google, se eu não sei de alguma coisa. Se eu faço no Reino Unido, você conhece um monte de. Eu sempre estava em círculo com muito brasileiro, entendeu? E muitos não sabiam das coisas. Sabe, eu não sei nada, eu não quero. Aí eu vou perguntar, a pessoa também não sabe. É complicado. E se você joga no Google lá no Reino Unido, vai aparecer coisa dos Estados Unidos, não vai aparecer coisa de lá. Pelo menos para mim era assim, entendeu? Para mim era assim. Aí eu precisava saber alguma coisa que eu precisava saber. Eu ficava meio. A gente fica meio sem informação, entendeu? Então isso é legal você saber que se você tiver eu conheço gente, inclusive, que já sofreu acidente lá e não fez o procedimento que eu fiz, que é você fazer o BO, né, chamar a polícia na hora, você ir num pronto-socorro, você pegar um relatório médico e depois você fazer um acompanhamento com seu GP, né, que é General Practitioner, que é o médico de família, a tradução. E é isso. Aí depois eu me mudei, né, para Edimburgo. Eu fiquei alguns meses lá e depois eu decidi que Aí eu voltei para cá, né, esse ano 2022. Então eu fiquei uns 2 anos e meio sem voltar para o Brasil. E aí, cara, E como é agora que foi essa estamos volta? hoje, né?
Ah, foi legal. Fazia muito tempo que eu não via minha família. Aproveitou muito? Aqui? É. Um pouco. Só tá fazendo frio, né, aqui em São Paulo. Vai entender. Você aproveitou fazer pra fazer calor uns agora, passeios? Aqui? É. Ah, pouca coisa. Entendi. Com relação a atualmente, agora você tá no Brasil, você vai ficar aqui até quando? Eu quero ficar até o fim de março, alguma coisa assim. Ou comecinho de abril. E já voltar pra lá pra continuar trabalhando. É. Lá Ou lá... eu penso em voltar aqui também. Eu penso em voltar a morar aqui no Brasil. Ah, você tá pensativo. Uhum. Por quê? Ah, eu acho que lá não tem muito futuro, entendeu? Você tá achando que lá Como não, que eu- não dá pra crescer muito? Não. E tá muito falida a Europa, entendeu? É Tá mesmo? tudo muito caro. Ah, eu acho. Ó, a conta de luz cresceu 6 vezes em um ano. Tá tudo muito caro. Você tá achando que não é mais aquela coisa que era no passado? Exatamente. Ó, tem alguma coisa. Quanto mais tempo você tá lá, as oportunidades vêm com o tempo, entendeu? Então, quanto mais tempo você tá lá, você tem mais chance de receber alguma oportunidade daquele país. Por exemplo, isso de emprego, né? Ou você vai conhecendo as pessoas. Quando eu cheguei lá, eu não podia parcelar, porque lá eles não compram nada parcelado, né? Isso limita também. Você quer comprar alguma coisa, aí depois de um tempo, um amigo meu me falou que tinha como parcelar com uma empresa aí, que chama Klarna, e inclusive tem brasileiro que nem conhece, né? Aí depois eu já pude parcelar. Tudo que eu queria eu podia parcelar. É uma coisa que você consegue com o tempo lá, por causa do credit score, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu não sei se vai melhorar lá. Eu vejo, quando eu tava lá, eu vi que tava tudo piorando, entendeu? Tava tudo mais caro. Ó, tinha coisa no supermercado que era 50 centavos, tipo 1 quilo de fruta, assim, era 50 centavos, agora tá 1,50, 2. Eu tenho um amigo meu que tá lá ainda e falou que as coisas não estão parando de subir. Essa subida é por causa da guerra? Então, a mídia fala que é por causa da guerra, né? Mas eles imprimiram dinheiro na época da pandemia, eles imprimiram dinheiro assim sem parar, que nem louco, sabe? Eles deram Ah, dinheiro para tá. empresário, não foi igual aqui no Brasil, eles davam dinheiro para empresário, assim, por exemplo, as empresas de aviação, né? Elas ganharam assim, bilhões do governo e elas demitiram todo mundo. Elas demitiram todos os funcionários, mesmo o governo falando para elas não demitirem os funcionários. Aí quando elas reabriram, elas começaram a cobrar a passagem muito mais cara. Nossa. Então bagunçou tudo. Cara. Lá Aham. Lá é um país assim, é um país que é feito para os ricos, entendeu? O Reino Unido. É um país que é feito para os ricos. Todas as medidas do governo, se você ler, assim, se você acompanhar as notícias, você vai ver que elas são feitas para beneficiar quem já tem dinheiro. O imigrante lá não tem uma vida boa. Eu acho, na minha opinião, que a maioria não tem. Porque o que seria uma vida boa para um brasileiro? Né? Uma casa própria e um carro. Uhum. Né? A maioria dos imigrantes dos brasileiros não tem isso, não. Não tem? Não compra um Não, carro? eu acho que não. Mas tem um iPhone, entendeu? Tem um iPhone. Vamos Dá colocar pra assim, tem viajar falsas todo ano. regalias que parece que é muito, mas que na sua visão não é. Por aí. Só que assim, roupa é barata, entendeu? Então, assim, se você liga pra roupa de marca, você vai ter. Entendeu? As roupas de marca que você quer. Você vai ter o iPhone, mas você vai ter que trabalhar de fim de semana, entendeu? Então são escolhas, entendeu? Algumas coisas você vai ter que trocar. Eu acredito, né? Essa é o que eu vi, assim. Tem muita gente que vai e volta. Rodolfo, a sua vida, num geral, lá era boa? Num geral? Como é que era a sua vida lá? Para algumas coisas eram. Era trabalhar, fazer comida, ir pra academia. Basicamente isso, passear. Você não Uma tinha época lazer?
Quando eu morava em Londres tinha bastante festa na minha casa, né? A gente fazia muita festa aí. Sai barato também, saía barato. E eu Porque viajei você morava bastante. Eu numa viajei república. nesse tempo. E eu viajei bastante. Eu fui para Bulgária, fui para Montenegro, eu fui para Grécia no passado algumas vezes. E é isso, entendeu? Se você tem algumas coisas que você consegue lá, assim, que morando no Brasil você não vai conseguir na realidade. Muito difícil. As festas que vocês faziam lá, como é que era? Era uma festa mais comportada ou era baderna? Com bastante bebida. Muita Bebida lá putaria? é muito barato, viu? Não, putaria Tinha- não, mas bebida lá Não? era muito barato. Bebida é muito barato, então tinha muita bebida, muita comida. Era muito bom. Ah, Rodolfo, você sabe o que eu quero saber sobre as histórias de putaria. Você sabe que é isso que eu quero saber, cara. Tem lá, né? Em qualquer lugar. Mas as moezadas chovia lá na sua casa ou não? Aí a mulher também, é bastante gente. Mas e aí? Você dava o papo? Como é que era? Tem que dar o papo, né? Você comeu só brasileiro ou comeu umas inglesas lá também? Inglês é mais difícil, viu? Tá bom, vamos tentar de outra forma. Você comeu muitas mulheres lá? Não. Não. Você namorou lá? Não namorei. Não namorou. Você Olha, comeu. Pode falar. É engraçado, lá no Reino Unido tem bastante gente que casa bem cedo, viu? Ah, é? Sério, eles saem da casa dos pais bem cedo, assim, com 18 anos. E eles casam muito cedo, é muito engraçado. Eu não vejo isso aqui em São Paulo. Entendi. Você chegou a se apaixonar, a se envolver lá, assim, mais sentimentalmente? Ou não? Não, Você é frio, cara. sou, com certeza. Aí que é bom. Tá certo. Só mais uma pergunta sobre esse assunto pra eu ir pra próxima que eu quero te perguntar. Mulheres de quais países assim você chegou a ficar, então? Vamos tentar dessa forma. Você ficou com alguma inglesa? Você ficou com alguma espanhola? Já. Você ficou algumas vezes lá? Já com espanhola, inglesa. Tem de Beleza. tudo. Isso aí é só você procurar que você acha. E é engraçado, é bem diferente lá. Vamos supor, você vai numa balada e você conhece uma menina. Aliás, isso vale para você conhecer qualquer pessoa em qualquer situação, né? E aí o povo pergunta, o que você faz? Tipo, a primeira pergunta, assim, aqui em São Paulo eu nunca ouvi isso, cara. Lá eles medem muito a pessoa, assim, pela ocupação dela, entendeu? É bem diferente daqui do Brasil. As pessoas lá, elas são mais superficiais, entendeu? Os brasileiros não, mas os estrangeiros, eles são mais superficiais, principalmente os ingleses. Inglesa, né? Eles são mais superficiais. Bom, o filme Transpotting, inclusive, foi lançado o 2, que é talvez até melhor que o 1. Retrata a realidade dos jovens ingleses com as drogas e tudo, e mostra lá que os pubs com muita droga rolando e aqueles junkies pra rua. Como é que tá essa situação de droga lá? Você chegou a ver muito? Você chegou a ver esses noia tudo detonado que fica andando pra rua? Que é o cracudo aqui do Brasil, mas que é de lá, que é uma versão que é com outras drogas. Você chegou a ver isso aí? Olha, maconha lá é generalizado, entendeu? Todo lugar que você olha tem gente fumando maconha. Balada, bar, tem cocaína. Já vi mais de uma vez. E se bem que aqui no Brasil também tem, né? Mas lá é bastante, viu? E o povo tem dinheiro para comprar droga. E é muita droga. E eu morava em Brixton, né?
que uma época eu morei em Brixton, né? Por bastante tempo. E no restaurante mexicano que eu trabalhava, e tinha mendigo lá no bairro. Tem bastante mendigo e maluqueiro em Brixton. E aí, às vezes, entrava mendigo no restaurante. E, cara, os mendigos de lá não são igual os mendigos do Brasil. Os mendigos lá, eles entravam no restaurante para pedir dinheiro. E, tipo, a maioria, infelizmente, era drogado, né? Vou te falar, viu? E eu tinha que tirar esse povo do restaurante, era bem ruim. Mas você tirava eles como? Ah, mandava embora. E ficava enchendo, ficava falando até, né? O cara vazar. Aqui eu nunca vi isso aqui no Brasil, de mendigo fazer isso. É mais difícil. Mais difícil porque ele pode tomar até um esculacho, né? É. Lá não tem isso, não. E tem muito drogado, entendeu? Lá, Entendi. no Reino Unido. Tem bastante. Em Londres você É, vê. eu queria fazer mais algumas perguntas importantes pra você. Eles falam que os brasileiros fora do Brasil são BO. Você chegou a ter problema com um brasileiro invejoso, rasteira, querer explorar? Você chegou a ver essas coisas? Sim, sim. Inclusive, eu recomendo você fugir de brasileiro. Pra quem for pra lá, tentar fugir de brasileiro. Toma muito cuidado. O pessoal se relaciona com brasileiro que seja recomendado, entendeu? Por quê? O que você Mas é chegou a direto, ver? cara. Ah, tem vários tipos de golpe lá. Lá pra todo lugar, tudo que você faz, você tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que fazia golpe aqui no Brasil, aí deu ruim aqui, né? E foge pra lá, e foge pra fora. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas você lembra de algumas coisas que você chegou a ver? Hum, Ó, diz que as coisas que mais brasileiro faz lá é botar a gente pra morar e cobrar um valor exorbitante, arrumar emprego sim. ruim pro cara, Sim. Sim, tem o contrário botar também, o né? cara em parada de vender droga. Tem o contrário, você indica uma pessoa, um brasileiro para uma vaga, aí ele vai lá e dá problema no serviço, entendeu? Tem isso Nossa, também. que BO. E tem isso. Que mais? Lá em Londres tem aluguel de conta de delivery, né? Porque as pessoas que vão ilegal, elas acabam alugando conta, entendeu? E aí, Uhum. vamos supor, você coloca a sua conta para um brasileiro, para um ilegal trabalhar. Ele começa a entregar bebida para menor, começa a roubar comida, começa a brigar com o cliente, entendeu? Aí você perde a sua conta, Que BO. sabe? Tem isso, tem gente que não paga aluguel, tem brasileiro que não paga aluguel, fica criando historinha, entendeu? Que não vai pagar, blá blá blá. Aí depois você vê a pessoa com sacolinha de compra. Tem de tudo, cara. Atrasar. Às vezes uma pessoa atrasa pagamento pra você, tem várias coisas que brasileiro faz. É complicado. Mas eu vou te falar Rodolfo, uma coisa. A gente hum, fica falando que brasileiro faz jeitinho, brasileiro dá golpe, essas coisas, mas os estrangeiros também, viu? Se eles puderem, eles sempre dão um jeito de passar os outros para trás também. Eu tenho um amigo lá, né, que ele trabalha como desenvolvedor, essas coisas de TI, sabe? Mas ele trabalha como freelancer. Aí os ingleses tentam baixar o preço dele, sabe? Só porque ele é estrangeiro. Então tem várias coisas que eles fazem também para passar a perna nos outros. Aí não é só brasileiro que faz, entendeu? é do mundo todo isso É aí. do mundo todo. Eu queria agora entender da sua parte se o plano que você tinha lá era fazer uma quantidade de dinheiro pra voltar pro Brasil e se você juntou dinheiro, um bom dinheiro desse período seu lá. Olha, eu tinha. É, eu sempre tenho essa vontade de juntar dinheiro, sim. Sempre tive. Eu consegui juntar, mas nada. Não foi muita coisa e também eu nunca tive um objetivo assim. Eu quero tanto, entendeu?
Não é um valor exato. Não, nunca tive um valor exato que eu quisesse juntar. Mas você trouxe um bom dinheiro? Sim, eu fui mandando ao longo do tempo, né? Desde que eu tava. Aí sua mãe guardou pra você. Não, eu tenho minha. Eu gosto de fazer investimento, então eu tenho os meus investimentos. Você considera já que o que você ganhou já dá pra você fazer um pé de meia bom? Não, acho que não. Não? Não. Entendi. Também não fiquei muito tempo lá. Acho que dá uns 3 anos por aí. Não é muita coisa. Se quem quiser Mas juntar tem mais o processo. quem quiser juntar dinheiro, eu recomendo ou você vai com algum amigo, ou você vai com a sua namorada, sabe, como casal, assim, porque aí os custos são menores, entendeu? Para você morar lá. Porque você pode dividir quarto e isso vai fazer uma puta diferença. Inclusive, das pessoas que eu vejo que estão mais tempo lá e estão melhores, né? Isso independente do trabalho da pessoa, tá? Porque eu estou tentando falar uma coisa que valeria para todo mundo. São pessoas que ou estava dividindo o quarto ou a pessoa foi o casal, entendeu? Foi tipo um casal, porque aí são duas pessoas trabalhando, vai gastar menos com moradia. Eu acho que compensa mais para quem quer juntar dinheiro rápido. Entendi. Inclusive, lá é um bom lugar para você ir, você ter uma vida bem simples, você junta um dinheiro e constrói alguma coisa no Brasil. Que a moeda vale Por mais, exemplo, né? um lugar pra alugar, por exemplo. Como assim? Tem gente que diz que trabalha no exterior, junta dinheiro, chega aqui no Brasil, constrói kitnets e bota pra alugar. Aposentou. Vale a pena. Daqui para frente eu não sei se vai valer, né? Mas já valeu muito a pena fazer isso. Rodolfo, mas você tá pessimista pra caralho. Não, tô não. Ou você tá sendo realista? Tô sendo realista. É que parece que esse ano não vai ser muito bom lá, entendeu? Dizem que vai estar em crise. É que eu não posso falar pra pessoa, tipo, vai dar tudo certo, entendeu? Você vai conseguir juntar, entendeu? Eu não posso falar isso, não é justo. Entendeu? Entendi. Mas sempre foi uma boa você ir pro Reino Unido para você juntar dinheiro e investir aqui no Brasil, porque você tá com o câmbio a teu favor, entendeu? Entendi. Ô, Rodolfo, com relação aos maus tratos que imigrante sofre, você chegou a levar uma abordagem dura tanto lá no passaporte, da polícia? Você chegou a tomar algum tipo de apavoro, de acelero deles lá? Olha, para eu entrar no Reino Unido, como eu tenho passaporte italiano, é só eu colocar o passaporte na catraca que eu já entro, entendeu? Certo. Tá, então eu nunca tive problema com isso. Seguranças, assim, dos lugares que você frequenta, é uma realidade brasileiro ter problema, é um povo, assim, tem que tomar cuidado, entendeu? E que mais? Certo. Quando eu trabalhei de garçom, eu atendia muito cliente, eu tinha problema. Porque os clientes eram bem sem educação. Que mais? Tratavam você mal? Tratava mal. E eles davam um truque, assim, de falar, essa comida não tá boa, blá blá blá, eu não gostei, para que eles queriam o dinheiro de volta, entendeu? Porque no lugar que eu trabalhava, o cliente tinha que pedir pelo celular a comida. Então ele pegava o celular, ele escaneava o QR Code e aí ele fazia a ordem, né, fazia o pedido e já pagava. Isso porque muita gente come e vaza, entendeu? Sem pagar. Tem gente que faz isso em Londres. Bastante gente até. Aí criaram esse sistema e criaram esse sistema lá também porque tá faltando muito. Na época faltava muito funcionário, sabe? Eles não conseguiam encontrar gente para trabalhar. Então eles inventaram isso. E aí os clientes sempre reclamavam que tinha que pedir pelo celular, eles odiavam, assim. Já começavam de mau humor.
E tudo que eles podiam, assim, qualquer coisa eles reclamavam, cara, do serviço, assim. Tudo eles davam um jeito de reclamar. É uma coisa assim, impressionante. Era impressionante, porque assim, no Brasil eu nunca vi isso e nunca ouvi falar disso. De cliente fazer isso, entendeu? Ter esse tipo de É comportamento. verdade. Sabe por quê? É um povo. Os ingleses é um povo que eles estão há muito tempo acostumados com a fartura, entendeu? E a vida deles é muito fácil. O nível de oportunidade que eles têm assim na vida, entendeu? E aí, então, eles reclamam de tudo. É um povo que reclama de tudo. E você não pode reclamar, porque você é imigrante, entendeu? Mas então, de um inglês pra um carioca não tá muito diferente, velho. Não, Sempre querendo tirar uma vantagem, velho. carioca é legal, para. Então, aí uma coisa importante Entendi. também sobre essa coisa de preconceito de ser maltratado, né? Os ingleses tratam o estrangeiro pelo sotaque, entendeu? Então, se você tiver a sorte de ser uma pessoa que não tem sotaque inglês, eles vão te tratar muito bem. Se você tiver um pouco de sotaque, eles já vão te tratar pior. Isso vale também para ambiente de trabalho, para um monte de coisa, entendeu? E, por exemplo, num banco, ou você ir num hospital, você tentar resolver alguma coisa com o governo, alguma burocracia, sempre vai ser mais difícil para você ser estrangeiro, entendeu? Às vezes vai acontecer algumas coisas que você vai se perguntar, se fosse para inglês, eles fariam isso? Provavelmente não, entendeu? Entendi. Bom, meu irmão, sobre os lugares que você morou, as repúblicas, tudo foi de boa ou você teve problema? Ah, em todo lugar tinha problema. Ah, é o contrário, todos tinham problema? Todos davam problema. Tudo Por que as quê? pessoas querem fazer. A galera quer fazer. O povo quer fazer o que dá na telha, quando dá na telha. Você entendeu? Mais ou menos por isso. Você tem algumas histórias pra contar? É muito complicado dividir. É muito complicado dividir, viu? As pessoas querem cagar regra uma para as outras, sabe? Mas tipo o quê? E aí, tipo, depois não quer cumprir a regra. Várias coisas, cara. Com tudo, assim. Não vale a pena. Esse inclusive é um problema, entendeu? Se você tiver que dividir casa, é muito ruim. Entendeu? Por isso que é interessante pesar. Se você tem uma vida aqui no Brasil que você não precisa passar por isso, para que você vai? Entendeu? Então, quer dizer que as suas conclusões no final. Agora deixa eu ver se eu te entendi. Você me fala aí. No final, o ponto que você quer chegar é que o Reino Unido, hoje, você não tá ganhando um dinheiro que vai fazer um pé de meia tão bom assim no Brasil. Que a qualidade de vida lá não é tão boa. E que se o cara tiver uma condição de viver bem no Brasil, que viva aqui e ganhando o seu dinheiro do que ir pra lá. Essa é a sua conclusão, que você chegou. Sim. Se você tem uma carreira no Brasil, não largue. Eu soube um caso desse aí, viu, Rodolfo? Teve um cara que largou um emprego na Embraer. Deixa eu te contar essa. Ele largou um emprego sólido na Embraer pra ir pra Europa. Diz que ia fazer um mochilão lá e ia buscar novas oportunidades. Ele foi pra lá. Quando ele voltou pro Brasil, o cargo já tinha sido ocupado. E ele não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. E quando ele voltou pro mercado de trabalho, ele voltou com um salário inferior ao de antes. Então, por exemplo, às vezes, em alguns casos, ir pra fora do Brasil pode até atrasar a carreira do cara, dependendo da situação. Tem que analisar, é caso pra caso, mas dependendo pode até atrasar o cara. Um amigo meu passou por isso. Foi também? Mais ou menos essa situação ali. Aí ele voltou, ele viu que o mercado de trabalho no Brasil estava ruim, aí ele voltou para lá e ele tentou arrumar algum trabalho, ele acabou arrumando algum trabalho numa empresa que decidiu colocar ele para trabalhar no Brasil, alguma coisa assim, entendeu? Mas você tá sujeito a passar por isso, entendeu? Pode acontecer. Só que assim, eu tô falando de Londres, entendeu? Eu tô falando de Londres. Agora, uma pessoa que vai para uma cidade menor vai ter uma outra vida,
entendeu? Porque o imóvel é mais barato, o salário é praticamente igual, você não ganha menos morando no interior, entendeu? Tá, entendi. Faz sentido. No interior da Inglaterra. Então, quem está em casal tem uma. Quem vai para lá como casal vai ter uma vida completamente diferente da que eu tive financeiramente, entendeu? Por isso que eu não gosto de ouvir essas histórias de brasileiro que contam, primeiro foi o homem e ficou a família aqui no Brasil, entendeu? Eu já acho que é uma coisa errada, do meu ponto de vista. Eu não acho que você deva levar a criança para lá sob hipótese Por quê? nenhuma, entendeu? Porque eu já ouvi muita história de perrengue, de gente que levou criança, entendeu? Sem estar muito bem estabilizado no país. E quem foi assim, foi só o homem, às vezes o cara sozinho não conseguiu juntar dinheiro para depois trazer a mulher, entendeu? Então, o ideal, do meu ponto de vista, é já ir os dois de uma vez, entendeu? Mas o Dolphin, então tem um fator assim, ilusão, muito forte. Também porque as coisas elas mudam muito, entendeu? Por exemplo, quem foi 10 anos atrás era outra realidade, entendeu? Do que hoje em dia. Entendi. Com relação à criança, eles não falam que lá a criança tem tudo? Ganha vários auxílios do governo? Não. Então, mas você tem que estar morando algum tempo no país para poder fazer esses pedidos, entendeu? Entendi. E lá, a escola pública, ela não te dá, assim, ela não te ensina os cursos para você fazer a faculdade, entendeu? E dependendo da escola pública que você coloca o seu filho, vai ser muito ruim o ensino, entendeu? Isso eu tô falando no Reino Unido. Entendi. Bom, pra gente caminhar pro final, no Brasil, agora que você tá, se for pra você ficar mesmo, você tem plano de seguir, de fazer o quê? Advogar, porque eu tenho OAB, né? Ou estudar para algum concurso público, alguma coisa assim. Tá. Ou os dois. Bacana. Você tem duas boas opções, né? Bacana isso. Cara, com relação ao aprendizado, você acredita que foi uma experiência importante na sua vida? Acho que sim. Valeu? Valeu, mas dá para aprender tudo sem precisar ir para lá, entendeu? Eu senti que você tá um pouco. Eu senti que você tá um pouco assim. Desgostoso com isso. Pode ser. Eu não recomendo ninguém aí, viu? Deve ter país que é melhor que o Reino Unido, eu acredito. A gente pode dizer que você. Não é que. Tipo assim, eu sei que todas as experiências que você viveu têm valor, mas a gente pode dizer que você se arrependeu de ter ido. Acho que não, porque eu conquistei muita coisa lá, entendeu? Entendi. Então, por esse ponto, não. Mas eu vejo assim, lá não é melhor do que aqui, ou pior, entendeu? Lá tem coisa melhor, aqui tem coisa pior, aqui tem coisa melhor que lá, entendeu? Entendi. Não é o lugar que vai fazer você ter sucesso, entendeu? Não é o lugar que vai te deixar feliz, eu acho que são outras coisas, entendeu? Cara, quando você vem pro Brasil, nesses períodos, e os móveis que você conquistou lá, como é que você faz? Você vende todos e o lugar, a sua vaga lá você entrega? Como é que é? Então, eu não comprei nenhum móvel, entendeu? Eu comprei roupa de cama, eu comprei uma bicicleta, a roupa de cama eu usei acho que 1 ano só, tá praticamente novo, que não é caro, não foi caro. Eu vou doar para alguém, que mais? E a minha bicicleta eu vou vender também. Mas tá lá ainda. Eu não comprei móvel não, cara. Uma coisa que eu fui para lá, eu prometi para mim mesmo que eu não ia acumular nada, entendeu?
que eu não ia comprar móveis, não ia comprar... Eu ia comprar o menos possível. Porque eu conheço gente que compra coisa, aí depois tem que mudar de quarto, aí dá maior problema, sabe? Entendi. Mesmo se for uma televisão, assim, sabe? Entendi. E lá parece que as pessoas têm tudo, sabe? É fácil você doar, mas se você for vender, você vai ter que vender barato, entendeu? Então acho que não vale a pena. Numa casa que eu fiquei muito tempo, o colchão era novo também, então... Mas a sua vaga Tipo- ainda tá lá? O seu quarto ainda tá alugado? Não, então, eu tenho... Como o plano era eu vir pra cá pra passar o Natal e voltar pra lá, entendeu? Aí eu não tô pagando nada. Eu entreguei o meu quarto, entendeu? Que eu estava alugando. Então, eu não tô pagando aluguel. Mas sua bicicleta então já não roubaram? Não, eu deixei com um amigo. Deixei tudo com um amigo, de Ah, legal. confiança. É, se você for... Ah, isso é legal. Se você vier pra cá, pro Brasil, você tá morando lá e vem pro Brasil pra passar um tempo, assim, uns 2 meses, alguma coisa, a melhor coisa é você não estar pagando aluguel. Com certeza. Esse amigo que você fez lá é firmeza? É, firmeza. Brasileiro também? Também. Ficou faltando você falar sobre os perrengues que você viu em República. Você chegou a ver o quê? É briga, sai briga mesmo? Expulsão? O que você lembra que você viu assim acontecer? Já vi isso. Uma vez um cara que morava com a gente saiu sem pagar. O que mais? Atrasava aluguel, essas coisas. Ah, uma vez uma menina que morava com a gente quebrou a máquina de lavar, a gente passou um perrengue Como? com isso. Colocou muita roupa, entendeu? Puta merda. Que mais? Então, lá no Reino Unido, né, tem muito imóvel antigo, entendeu? Então isso é um problema para quem for morar lá. E às vezes o proprietário que é responsável de arrumar as coisas, às vezes eles demoram para arrumar. Uma vez tem o aquecimento de água é diferente, né? Um negócio, uma caixa assim que chama boiler. E às vezes quebra porque você tem que fazer manutenção naquilo uma vez por ano, né? E aí tem proprietário que não arruma. São essas coisas assim, entendeu? Mas nada que vai tirar o seu tesão de morar lá, entendeu? Eu acredito. Assim, você paga caro para morar mal, entendeu? Então é complicado isso aí, assim, a longo prazo. Principalmente em Londres, eu tô falando mais de Londres. O resumo da sua aventura, a gente pode dizer que foi muito perrengue. Eu não acho que eu tive mais perrengue que os outros, que outras pessoas, entendeu? Mas teve Não bastante. Olha a sua história, vê Olha, se você não teve imagina que bastante. eu falo inglês, eu consigo me virar, eu falo no telefone, eu consigo fazer tudo sozinho, entendeu? Imagina quem vai sem falar inglês. Isso que é perrengue. Verdade. Verdade mesmo. Isso é perrengue. Você depender dos outros, entendeu? Isso é um perrengue. Última pergunta. Com questão de alimentação, você estranhou muito? Não, no supermercado você compra tudo que você quiser. Eu não comia arroz e feijão, né, lá. Porque eu acho que demora para fazer. Comia mais macarrão. Só que uma época que eu trabalhei no restaurante mexicano, eu ganhava muita comida do restaurante também. Então eu economizei bastante. Comida boa? Sim, é porque lá era tudo selecionado. Frango era aqueles frango caipira, os ingredientes era afrescalhado, sabe? Orgânico, essas coisas, bem afrescalhada a comida. Mas o inglês padrão come mal. Pelo que você fala. Come. E eles bebem muito, né? É. Assim, você comer fora, se você pegar um custo-benefício de você comer fora no restaurante, eu não acho que vale muito a pena lá, entendeu? Por exemplo, na Grécia você vai pagar muito menos e comer muito melhor, na Espanha também. Porque assim, o inglês é famoso, né, da comida ser ruim na Inglaterra. Então isso aí é meio que uma verdade. Hoje em dia você encontra o que você quiser para você comer
lá em Londres, né? Por exemplo, tem muita comida que os estrangeiros que fazem, então é muito melhor. Inclusive, ó, antes dos europeus irem para Londres, para o Reino Unido, falaram que era infinitamente pior a comida. Então não é tão ruim quanto já foi. E no supermercado você acha o que você quiser. A maioria das coisas são de qualidade, assim, verdura, carne, você encontra. Mas o arroz e o feijão te fez falta ou não? Não, Não. eu mudo a dieta, assim, de boa. Não tem problema. Tem brasileiro que faz, né? Eu não. Não Porque precisou. tem muita gente que não tem panela de pressão lá, porque é difícil de você achar, né? Você comprar panela de pressão. Então aí tem gente que acaba não fazendo. Eu acho que porque assim, a nossa vida lá é muito corrida, entendeu? Londres é uma cidade que para você ir de um lugar para o outro demora muito. A cidade ela é muito espalhada, entendeu? Então não, você vai ficar, você vai querer fazer coisa rápida se você for fazer a sua comida, entendeu? Entendi. Bom, meu irmão, pra gente encerrar, eu queria pedir, por favor, que você falasse em tempo livre as suas palavras para o ouvinte que tá pensando em ir pro Reino Unido. O que você tem pra dizer? Vai, não vai? O que você tem pra falar, assim? Faça suas considerações finais pro ouvinte. Tá. Bom, humildemente dá um conselho. Vá com dinheiro, vá com planejamento, vá para um lugar que você conheça pessoas que já estão lá. Que mais? Vá sabendo fazer alguma coisa. Pode ser da área de construção civil, que lá paga muito bem. Se você for ir para o Reino Unido ilegal, eu não recomendo, porque você vai ter muita limitação para emprego e para outras coisas da sua vida. Você, teoricamente, não vai poder sair do país e voltar. Se você for ilegal, isso é muito complicado. Vá preparado para o clima, que lá chove muito. Eu não sabia, quando eu fui, que lá tinha um clima que chove, acredita? E tem mais alguma coisa. Se você quer um trabalho na sua área de formação, eu não recomendo você ir para o Reino Unido. Eu recomendo você ir para outro país da Europa, que você vai viver muito melhor e vai ser muito mais fácil de você conseguir uma vaga para você trabalhar na sua área, entendeu? Porque no Reino Unido e nos Estados Unidos é assim também. Como é país de língua inglesa, eles querem o melhor do melhor, entendeu? E todo mundo fala inglês. Então, você vai estar competindo com muita gente. E basicamente é isso. E não precisa ir para Londres. Tem o Reino Unido, tem várias outras cidades. Você pode pesquisar sobre os outros lugares que talvez você tenha uma vida muito melhor do que em Londres. Acho que é basicamente isso. É isso aí, Rodolfo. É isso aí, ouvintes. E falou! Abraço. Falou.